as nossas raízes na casa do Senhor, de estarmos na presença do Senhor todos os dias de nossas vidas, de estarmos gratos a Ele pelas coisas, os livramentos que Ele vem nos dando durante toda a nossa vida. Eu podia citar aqui inúmeros livramentos que foram dados por Cristo a mim, pelo Espírito Santo. Minha vida teria que ter sido ceifada há muito tempo. Muitas vezes tentaram contra a minha vida, mas o Senhor dos Exércitos estava sempre comigo, me dando aquele livramento, porque eu tinha em mim uma vontade de servir o Senhor, e Deus sempre teve um propósito em minha vida. E quando a gente começa a entender essas coisas, por pequena que seja a nossa fé, nós depositamos em Deus nela. E quando depositamos em Deus nossa fé, nossas raízes começam a crescer, nós começamos a enraizar e criar vínculos com o Senhor. E esse vínculo, ele faz de nós servos valorosos, ao ponto de Jesus quebrar e fazer de nós vasos de honra na presença dele. Aleluia. Glorificado seja esse Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu queria citar aqui um personagem da nossa história, da história da igreja. Uma certa época na Inglaterra, glória a Deus, um certo tempo na Inglaterra, havia uma certa igreja que era uma igreja muito visitada, porém pequena. E nessa igreja tinha o pastor, alguns diáconos e os membros. Mas só que lá na Inglaterra, na Europa, lá neva, há nevascas. E nesse dia, nevou muito, ao ponto de muitas pessoas não comparecerem à igreja. E havia lá um diácono. E esse diácono era a única autoridade presente na igreja naquele momento. E os discípulos que estavam lá, os membros daquela casa, que estavam lá naquele momento, eles estavam sem pastor para pregar a sua palavra. Sem pastor para pregar a sua palavra. E um dos membros olhou para o diácono e falou: a oportunidade é sua. Esse vai ser seu fazer de hoje. Você vai ter que pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E esse homem, ele era leigo. Ele não sabia pregar a palavra do Senhor. Mas ele abriu a Bíblia no livro de Isaías. Glória a Deus. No livro de Isaías, deixa eu ver onde foi que ele abriu a Bíblia. No livro de Isaías, no capítulo 45, no verso 22, que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor no verso 22 do capítulo 25 do livro de Isaías: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E naquele meio daquela multidão havia um rapaz, uma criança, e que ficou olhando para o diácono. E o diácono olhou para ele e viu que ele estava prestando atenção no final do culto, no final da pregação. Ele disse: olhe para Deus, que Deus tem um propósito em sua vida. O diácono não sabia, mas naquele momento o menino se converteu no coração, o Espírito Santo tocou o coração dele, e ele foi convertido ao Senhor. E nem ele nem o diácono sabia o que esse menino seria futuramente. Estamos falando aqui de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história da humanidade, depois de Paulo. E este homem, esta criança, ele recebeu naquele momento aquela palavra e tornou-se um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. A história de Spurgeon diz que foi criada uma catedral, a catedral central, onde era para ele pregar, porque quando era ele que ia pregar, a unção era tão grande que se convertia milhares de pessoas. E nos cultos que ele ia, era a partir de 5.000 pessoas que chegavam a esse culto. Eu peço aos irmãos que prestem mais atenção em nome de Jesus, porque senão tira o foco da pregação. Glória a Deus.